Se você me acompanha nas redes sociais, sabe que na última semana eu fiz um atendimento a uma fiscalização tributária e inclusive abordei no meu Instagram sobre esse conteúdo, falei que eu estava passando por um processo de fiscalização e notei que existem algumas dificuldades no atendimento a fiscalizações tributárias. Tanto por experiência própria dentro do meu próprio time, obviamente contei com a ajuda de várias pessoas para atender essa fiscalização e à medida que eu ia passando, as atividades, o que precisava ser feito, todos os procedimentos, senti alguma dificuldade, dentro do próprio time. Assim como senti também você lá no meu Instagram que me acompanha e que me fez uma série de perguntas sobre esse tema. E isso me motivou a trazer esse conteúdo aqui para o canal do YouTube, porque aqui eu consigo explorar de uma forma mais completa. Eu vou trazer, na verdade, aqui um guia completo de como atender a fiscalização tributária de forma assertiva, o que é mais importante. Não adianta atender o fisco só por atender. Quando você atende uma fiscalização tributária, seu maior objetivo é não ser autuado. Obviamente que isso vai depender de você estar fazendo, apurando os tributos, enviando as declarações acessórias em conformidade com a legislação tributária. Óbvio, isso é uma premissa básica. Você tem que estar em compliance para garantir que você não seja autuado. Mas mesmo em compliance, se você não fornecer corretamente as informações que lhe são solicitadas, você pode ainda assim acabar sendo autuado. Isso vai te dar muito mais trabalho, porque você vai ter que se defender em esfera administrativa e quem sabe até em esfera judicial. Então é importantíssimo saber como atuar no atendimento à legislação tributária. E eu vou esmiuçar esse tema aqui para você. Esse é o primeiro vídeo dessa série de como atender a fiscalização tributária de forma assertiva. Para atender assertivamente uma fiscalização tributária, a primeira coisa que você precisa saber é o que é e para que ela serve. Eu sempre falo isso. Não adianta você fazer o seu trabalho somente por fazer. Você precisa entender a essência para que você faça da melhor forma. Não seria diferente em relação à nossa fiscalização tributária. Você precisa entender o que é para ser assertivo na hora de entender. Bom, a fiscalização tributária nada mais é do que o ente tributante checando, verificando, avaliando se tudo o que você efetuou de pagamento de tributo ou de cumprimento de obrigação acessória está sendo feito, na verdade foi feito à época em conformidade com a legislação tributária. Imagine você que quando você faz ali a apuração de um tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, aqueles em que você mesma faz a apuração, você mesmo faz a apuração, esses tributos, você diz para o fisco quanto é que você deve e você paga esse tributo de acordo com a sua apuração. E depois o fisco ele pode vir para verificar se tudo que foi feito por você seguiu os ditames da legislação tributária. É nesse momento que o fisco instaura um processo de fiscalização e vai até você te informando que está fazendo isso e pede ali documentos e informações que vão ajudar a ele avaliar se de fato você cumpriu a legislação tributária ali quando você fez essa apuração dos tributos, tá bom? Então, a fiscalização tributária nada mais é do que um procedimento que é instaurado para chancelar aquela apuração, aquele cumprimento de obrigação tributária, vamos dizer assim, seja ele principal, pagamento do tributo, ou seja ele acessório, que são todas aquelas obrigações que são impostas pela legislação tributária, mas que não se referem a pagamento de tributos. Ele vem, então, até você e verifica se tudo que você fez está em conformidade com a legislação tributária. É isso que é o processo de fiscalização. Pronto, agora sabendo o que é e para que serve, você tem mais chances de ser assertivo. Afinal, o fiscal, ele vai instaurar o processo de fiscalização, ele vai enviar para você um termo de intimação fiscal, onde ele vai dizer ali o que é que ele está fiscalizando, qual é o período que ele está fiscalizando e vai pedir para você uma série de informações. Pronto, é nesse momento que você precisa ter o cuidado nesse atendimento às informações que lhe são solicitadas. Imagine você, e você que atua na área fiscal sabe muito bem disso. Todos os documentos fiscais, tanto as notas fiscais eletrônicas, quanto também ali as suas declarações acessórias, todos esses documentos, o fisco ele pode ter acesso a qualquer tempo, porque tudo isso hoje
fica na base de dados dos entes tributantes de forma automática, a partir do momento que você transmite, né? Tanto a nota fiscal eletrônica, quando você transmite, você pega uma autorização do fisco, ele já tem essas informações, e as declarações fiscais, a partir do momento que você transmite, você coloca na base de dados do ente tributante ali todas as informações que você colocou dentro daquela escrituração. Então, a maioria das informações ele já tem. E aí é que vem a importância de você entender por que existe a fiscalização tributária. Eu vou amarrar isso que eu expliquei com vocês ao que eu vou dizer aqui daqui por diante, né? Imagine você que ele quer fiscalizar, né? Ele quer verificar se o que você fez está em conformidade com a legislação tributária. Muitas vezes, os documentos, esses que eu citei, notas fiscais eletrônicas, obrigações acessórias, como escriturações fiscais digitais, por exemplo, elas não têm o detalhamento que traz ali alguma justificativa para uma tributação a menor, né, ou a maior. De repente você tem algum ajuste na sua apuração e que você não tem ali o detalhamento desse ajuste. Na escrituração fiscal hoje, a gente até já tem ali registros filhos que trazem algumas justificativas, mas você tem ali dentro dos seus arquivos auxiliares, que eu costumo chamar assim, né, que são eles que te auxiliam a fazer as apurações, uma série de informações que o ente tributante ele não tem. Então, nessa última fiscalização, por exemplo, eu recebi um pedido de fazer o seguinte: uma planilha em que fossem detalhados todos os valores lançados a débito e todos os valores lançados a crédito na minha apuração de ICMS. Então, qual era o objetivo do fisco? Componha para mim os seus débitos, componha para mim os seus créditos. Quais são os documentos que geraram esses valores de débito a recolher e quais foram os documentos que geraram esses valores de crédito que vão abater o valor devido e que fez com que você chegasse no valor do tributo a recolher. E mais importante ainda, ele pediu que nos valores lançados a créditos, ele informasse o embasamento legal que dá subsídio, né, que justifica aquele valor lançado a crédito. Então, veja vocês que ele já estava me perguntando ali qual foi o dispositivo legal que me deu possibilidade de lançamento daquele valor a crédito, a ponto de reduzir o valor do meu tributo a pagar. Olha só que sacada do fiscal, né? Não queria nem ter o trabalho de procurar na legislação tributária. Bom, imagine você que ele tem todas as minhas notas fiscais. A partir do momento que eu vou falar para ele, olha, os valores que foram lançados a débito são referentes às notas fiscais 1, 2 e 3, cada uma no valor de R$10, e eu lancei R$30 a débito de ICMS, ele vai olhar lá na base dele e vai falar assim, notas 1, 2 e 3, deixa eu dar uma olhada nas notas que você transmitiu esse mês. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, por que as notas 4 e 5 não estão na sua composição? Entende? Então, a partir do momento que ele pede a minha composição, porque a minha composição tem que bater com o valor da minha apuração, ele vai cruzar essas informações com a base de dados dele e verificar se eu apurei realmente de forma correta. A partir do momento que ele percebe que as notas 4 e 5, elas não estão na minha composição, mas estão na base de dados dele, como notas fiscais que geram um montante de ICMS a recolher, aí ele vai virar para mim e falar, ué, mas você esqueceu das notas 4 e 5? Você não pagou ICMS dessas notas. Entende? Então, quando você vai apresentar esses documentos ao fisco, você tem que ter bastante cuidado para evitar, né, para não incorrer no erro de apresentar informação em discrepância com o que realmente você trouxe ali na sua movimentação daquele período. Mas o que eu queria dizer, na verdade, era a importância de você entender. Então, a partir do momento em que você entende que ele está fazendo aquilo para checar se o que você apurou realmente está em conformidade com a legislação tributária, você vai ter o cuidado, você vai se cercar de toda a cautela para apresentar as informações que lhes foram solicitadas por esse fiscal. Bom, no meu caso foi isso que aconteceu. Ele pediu para mim os valores lançados a débito, a composição disso, o detalhamento disso e os valores lançados a crédito, o detalhamento disso. Obviamente ele ia cruzar tanto com o que ele tinha de base de informação dele, quando checasse o valor que eu recolhi foi de fato a diferença do débito e do crédito, se o meu débito e crédito estiver em conformidade com o que ele tem na base de dados dele, tá bom? Então, a gente já tem ali a primeira premissa, que é identificar o motivo pelo qual são lhe solicitados aqueles documentos para que você atenda de forma assertiva.
Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, aproveita essa pausa para deixar aqui o seu like, que ele é muito importante para que eu continue aqui trazendo esses conteúdos para você, de acordo com a experiência do meu dia a dia e que pode aí estreitar, encurtar o seu caminho para atuar com excelência no atendimento a uma fiscalização tributária, tá bom? Mas agora, seguindo aqui pra gente encerrar esse vídeo, eu quero falar para você que agora que você já sabe o que e por que serve a fiscalização tributária, muito provavelmente você vai atender com muito mais assertividade. O primeiro ponto que eu já abordei aqui é entender o que é e para que serve e a partir de então verificar o que está lhe sendo solicitado. Quando ele te solicita, quando o fiscal te solicita alguma coisa, você vai precisar entender, interpretar qual é o objetivo dele. Sempre vai ser verificar se você está atuando em conformidade com a legislação tributária, tá bom? Então, a partir daí, você vai começar a fazer o levantamento do que lhe foi solicitado, exatamente como lhe foi pedido, tá? Nem a mais, nem a menos. E esse ponto eu vou deixar para o próximo vídeo. Então a gente se encontra no vídeo 2 dessa playlist em como atender de forma assertiva a fiscalização tributária.